Você vai passar algum recadinho? Eu posso tacar-lhe pau. Sim. Gente, então bom dia para todos, tá? A gente está aqui hoje com o professor Rodrigo para dar uma super aula sobre Summer Vibes, né? Acho que Yes. todo mundo está aí querendo saber os protocolos nutricionais para tratamentos corporais aí que o verão tá aí, Já chegando. chegou. Já chegou, né? Já chegou. Mas pelo menos para a gente dar o Curitiba brilho ainda no não. shape. Aqui no, Curitiba em Porto ainda Alegre não. também não. No Rio Grande do Sul também não chegou. Aqui tá chovendo e frio. Mas tudo bem, a gente está na É, expectativa. a gente, a gente quer os protocolos Summer Vibes para dar o brilho Vamos. no verão, o brilho, né? Porque o shape Exato. já tem que estar pronto. O shape já precisa Tá. estar pronto agora. Agora começa, né? Essa correria, essa loucura para a gente colocar o corpo em forma, né? Melhorar a pele, enfim. Então, a ideia nessa manhã é a gente trazer essa discussão e falar um pouquinho sobre protocolos, né, nutricionais para tratamentos corporais que são mais voltados agora, né, justamente para esse período de altas temperaturas, enfim, né? E a gente sabe que em consultório essa procura por tratamentos estéticos, enfim, acaba aumentando. E é muito curioso, existe muito disso, dessa sazonalidade, né, nos tratamentos estéticos. Então, conforme aí, como a gente disse, o verão vai se aproximando, os tratamentos corporais vão se intensificando. Então, a gente está num período bem propício para explorar essa temática. E, de fato, restam aí menos de 70 dias para o verão, né? Faltam 63, na verdade, para que esse período, né, sex appeal, inicie-se. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo, nutricionista, tá? Vou iniciar um pouco esse bate-papo explorando alguns aspectos biológicos, né, inerentes ao corpo humano, inerente ao verão. Existe aí toda uma relação entre comportamentos, instintos, biologia evolutiva que envolve aí esse período. E lógico, vou fazer um desfecho final falando sobre nutrição e tratamentos estéticos, tá? Então, aqui, como eu falei, tem as minhas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, daquilo que eu estudo. Eu sempre falo que o Instagram também é uma extensão das minhas aulas, eu converso muito com alunos por ali, tiro dúvidas, enfim, então fiquem à vontade para conhecer um pouquinho do, do meu trabalho, tá? Eu só vou deixar um recadinho, Rodrigo. Todo mundo Diga, sempre pode. pergunta. Então, Uhum. vamos lá, gente. Para saber todo o nosso material, para ter acesso aos nossos protocolos, acesso à aula depois de gravada aqui, a gente pode entrar direto no canal do Telegram, ou seja, no Clube da Nutrição Purifarma do Telegram, tá? Nossos protocolos, nosso material, material para pacientes, para nutricionistas, está tudo lá. Então, é o grande canal onde vocês vão encontrar todo o nosso material. E depois dessa aula, depois de gravada, a partir de amanhã, vai estar no canal da Purifarma do YouTube, ok? Então, tudo fica gravado, tudo fica disponibilizado para vocês no nosso canal do Telegram, Clube da Nutrição Purifarma, e no canal Purifarma do YouTube, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou começar falando um pouquinho sobre os aspectos biológicos, né, referentes ao verão. Existe uma curiosidade dentro do mundo animal que, de certa forma, envolve um pouco esses aspectos da sazonalidade e os períodos de altas temperaturas, elas são os períodos que modificam o comportamento dos bichos, né? E no ser humano não é diferente, né? Nós nos enquadramos aí também dentro desse grupo e a gente também é influenciado diretamente pela exposição, né? À luz, principalmente a própria luminosidade, né? Ao comprimento, né? De luz ao longo do dia. Isso influencia muito o nosso comportamento social. E é explícito, né, o quanto isso interfere as relações coespecíficas. Isso significa que nessa época, né, nesse período em especial, né, o nosso envolvimento com um parceiro ele se intensifica ao ponto de algumas questões que envolvem até mesmo o próprio sexo, né, aumentarem. Então, se a gente for pegar ali os estudos, né, dentro da biologia, né, da biologia evolutiva, a gente
que as relações elas aumentam significativamente nos períodos de alta temperatura. Então, a incidência de beijos, a incidência de relações sexuais, elas acabam tendo aí uma forte influência, como eu disse, né, do próprio verão. Então, a gente percebe isso até na pele, o quanto essas altas temperaturas, né, acabam gerando aí contextos, né, cenários mais propícios para a gente conhecer pessoas, se relacionar. Ou seja, né, isso aí é o que a gente chama de summer vibes, né? Então, isso acaba sendo um bom, inclusive, justamente para o que a gente vai discutir mais adiante, né? Ou seja, a busca de tratamentos estéticos corporais que intensifiquem o nosso sex appeal, né? Isso tem muita relação com aspectos biológicos. Na verdade, gente, Darwin já estudava isso, né? Os atributos, né, de beleza que as espécies têm justamente para chamar a atenção. E nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade ilimitada de manipular esses atributos, né? E o corpo acaba sendo, de certa forma, um dos atributos, né, que a gente tem, que acaba chamando a atenção de um coisa específico. E quando a gente começa a estudar qual é a influência, né, ambiental, né, e que tem aí pano de fundo o próprio verão, a gente vê que o comprimento de onda, na verdade, o tempo de exposição do indivíduo, né, do ser vivo à luz, acaba, de certa forma, trazendo como consequência essas mudanças comportamentais. Então, a incidência direta da luz numa glândula chamada glândula pineal, ela tem que tem associação com reprodutivo, hormônios sexuais. Então, esse período onde os comprimentos, o dia ele é mais comprido, né, e a gente fica mais exposto a essa incidência, a essa luz, isso faz com que flutuações hormonais, ou até mesmo de alguns hormônios que têm relação com o sol, aumentem. Então, isso deixa, de fato, a gente mais à flor da pele. E além da influência direta da luz, né, nervoso, a gente também tem a pele, né? A pele tem receptores, a pele mecanismos próprios de perceber luminosa. E essa exposição no verão, não há dúvida disso, né? Ela também estimula na pele a produção de algumas substâncias. E essas substâncias que são produzidas no tecido cutâneo, olha só, caem na corrente sanguínea, vão até o nosso sistema nervoso central e também estimulam o eixo reprodutivo, né? Aquele eixo hipotálamo hipofisário e gônada. Então, a gente também acaba secretando, né? Liberando uma grande quantidade, uma quantidade maior de hormônios. Todo esse processo, né, ambiental, lógico, fisiológico, né, aumentam aí os intercursos sexuais, a frequência de beijos. Interessante a gente a literatura, os estudos, né, sobre reprodutivo, né, sobre sexualidade, né, período de fato ele é muito marcante, que as interações sociais elevam-se muito, né, e a frequência, como eu disse, de beijos e de relações sexuais são muito mais expressivas nesse período. Então, perdão, o verão ele tem esse contexto, ele um ambiente favorável a esse contato íntimo. E tudo do ambiental iniciando esses mecanismos. Então, a biologia, né, de certa forma, ajuda a entender um pouco de como os fortes influenciar pela própria sazonalidade, né, como o ambiente modifica o nosso e fala de corpo, isso sendo chave para esses processos, essas ações. E eu falei para vocês que o corpo não deixa de ser um atributo do ser humano para chamar a atenção do seu corpo específico. Olha só que interessante esse estudo que traz ali uma abordagem até multicêntrica, né? Ele mostra uma relação de índice de atratividade, né, com a composição corporal. Então, vejam que à medida que o percentual de gordura se eleva, isso eu estou falando, tá, gente? Que são estudos multicêntricos, né? Então, você tem
etnias, enfim, que tenha o mesmo perfil, tá? Então, à medida que o percentual de gordura eleva-se, né, o índice de atratividade diminui. Isso mostra que, culturalmente, nós, né, temos aí uma ligação visceral com o aspecto estético. De fato, o corpo, ele é um elemento que chama a atenção do indivíduo. E mudanças na composição corporal, de certa forma, interferem nesse processo de interação social. Então, vejam que um corporal, que hoje ele é muito mais prevalente na nossa população, né? Do ponto de vista cultural, até mesmo biológico, é entendido como um atributo sexual, via ponto de vista de permitir o comportamento sexual propriamente dito, né? Então, a gente vê o quanto essas tendências, né, da alimentação que se usem em aspectos também tem relação com o próprio comportamento do ser humano, tá? Então, se a gente for pegar em termos, né, existe um padrão corporal no qual, de fato, você é mais atrativo, né? Se a gente for ali traduzir isso em números ou em IMC, um indivíduo que tem por volta dos 18 a 20 quilogramas por metro quadrado são considerados, ou seja, são indivíduos eutróficos, mas vê, de fato, isso como um objeto de procura hoje no consultório, né? A maior parte das pessoas, como eu disse, né, se apresentam em excesso, né? Muitas estão obesas e querem retornar para aquele aspecto mais saudável de peso corporal. E isso, além de ser biológico, é fisiológico, isso traz como consequência, aí, como eu falei, nesse período, né, nessa época do ano, né, um aumento recente de pessoas, né, de participantes nos consultórios, nas clínicas de estética, justamente para tentar reverter um pouco esse aspecto de ganho de peso corporal, tá? Porque do ponto de vista biológico, deixa de ser atrativo ao longo do tempo, tá? E excesso de peso, né, que tem relação aí com o aumento da gordura corporal, dita, do percentual de gordura corporal, né? A gente sabe que tem tecnologia, a gente se debruçar muito para achar isso na literatura, enfim, né? Então, o excesso de gordura corporal traz como consequência aí algumas comorbidades, doenças associadas, fato também que o peso, esse excesso de gordura corporal, também está associado com alterações estéticas, com disfunções estéticas, e que muitas das quais são aí, de fato, a queixa principal nos consultórios. Muitas vezes não é do excesso de peso ou a própria obesidade, sim estético associado a esse excesso de peso. E na maior parte das vezes, a gente que esse excesso de gordura corporal, né, tem relação com o aumento da incidência de celulite, de flacidez, de estrias, gordura localizada, né, aumento da incidência de pilagem no organismo, isso aqui a gente vê muito em mulheres, né? Mas além dessas alterações corporais, a gente tem a acne, a alopecia, ou seja, uma infinidade de ações estéticas, né, que acometem o indivíduo percentual de gordura corporal. Então, uma das formas, lógico, da gente tratar essas disfunções, sem sombra de dúvida, é manter o peso saudável, né? Então, eu trago essa discussão para os clientes, né? Que a melhor forma de você promover tratamento estético, que tem, sobretudo, relação com o excesso de peso corporal, é, de fato, diminuir essa taxa de gordura corporal, né? Então, uma das melhores até do ponto de vista nutricional para ter mais efetivo é a idade naquele indivíduo, tá? E esse acaba sendo um pontapé inicial para o tratamento, né? Eu sei que boa parte dessas disfunções tem relação com o aumento de gordura corporal. O meu alvo terapêutico, lógico, é tentar reverter esse processo. Então, dentro das condutas, e principalmente das condutas, promover o emagrecimento
a redução do percentual, tá? E quando a gente começa isso no paciente, a parte das queixas que ele tinha antes em relação ali à parte estética, começam a diminuir, começam a minimizar. Então, diretamente, o processo tem forte relação com esse. Por exemplo, nesse estudo, a gente e os autores concluem que a celulite, né, que hoje, né, nessa época acaba sendo aí um dos tratamentos que a gente mais faz em consultório, tem aí forte relação com o índice de massa corporal, né, e com o próprio percentual de gordura. Então, quanto maior gordura distribuída no organismo, olha só, pior é o quadro dessa celulite. E é fato que, à medida que o indivíduo reduz essa adiposidade, o aspecto estético da pele, né, ou a própria celulite, ela diminui. Então, vejam que, inevitavelmente, para a gente tratar uma celulite, né, para a gente tratar a paciente com esse tipo de queixa, a gente tem que promover emagrecimento. Aí você faz uma avaliação nessa paciente, puxa, ela está eutrófica, né? Pela relação de IMC. Até porque a gente não usa muito isso como critério individual de tratamento, né? Para avaliação de status nutricional. A gente usa mais composição corporal, uma bioimpedância, uma adipometria, enfim. Então, hoje, né, a gente vê ali indivíduos, mulheres, né, que têm peso adequado, né, são consideradas eutróficas, mas quando você vai fazer uma avaliação de composição corporal, né, a incidência, o percentual de gordura é extremamente elevado, né? Então, hoje a gente chama aí esse perfil de indivíduos, né, de falsas magras, falsos magros, né, como indivíduos que têm um elevado percentual de gordura, uma baixa densidade muscular, o que acaba comprometendo e trazendo as mesmas queixas de um excesso de gordura ou com M elevado. Nesse sentido, né, a gente tem algumas questões particulares que envolvem uma leitura mais individualizada do paciente, a gente poder traçar ali estratégias mais eficazes para aquele indivíduo, tá? Então, quando a gente faz uma avaliação mais detalhada do paciente, o que mais me interessa, vista interações nutricionais, de suplementação e de tratamento, né, para melhorar esses aspectos estéticos. E é fato, né, gente, que esse excesso de peso traz como consequência a deposição de gordura em diferentes regiões do organismo. E as mulheres, em especial, elas têm uma propensão, né, de acumular gordura, uma maior quantidade de gordura no tecido adipógeno, né? Tem função, né, o dimorfismo sexual. Nas mulheres, né, a prevalência de estrogênio, ela acaba direcionando nesse público, né, um depósito maior de gordura, que é um tecido, né, que, dependendo da região, a gente vai ver isso mais para frente, é difícil, né? Então, quando a gente vai lá discutir gordura localizada, por exemplo, né, em algumas determinadas regiões do corpo da menina, né, mesmo durante um processo de emagrecimento, essa gordura era difícil de se reduzir, de ser mobilizada. E isso tem algumas relações fisiológicas, né, por trás, que acabam modulando todo esse processo. E talvez o principal fator aí que induz toda essa mudança no comportamento do tecido adiposo nas meninas, nas mulheres, sejam de fato aí a prevalência, né, de estrogênio, de estradiol nesse público, tá? Então, mulheres, de certa forma, né, no contexto geral, são mais propícias a acumular gordura no tecido adiposo subcutâneo, aquela gordura embaixo da pele. Algumas condições, aí a gente está falando de condições patológicas, né? As mulheres tendem a acumular gordura mais na região visceral, abdominal, né? Como, por exemplo, as mulheres com síndrome do ovário policístico, que tem uma predominância androgênica, né? E que acabam acumulando gordura em regiões onde o homem acumula, né? Então você tem situações, né, patológicas que acabam mudando um pouco esse cenário. Mas em termos gerais, tá? As mulheres, de certa forma, tendem a acumular mais gordurinha, né, mais tecido adiposo sob a pele, tá? Típico de mulheres com predominância estrogênica, tá?
Então, vejam que a gordura localizada, assim como a celulite, também tem relação, né, com esse aumento de peso corporal, né? São aí depósitos de gordura mediados, sobretudo, né, por maus hábitos alimentares e por um próprio estilo de vida sedentário. Então, a gente até está pensando em estratégias, dois elementos que a gente tem que manejar: peso corporal e atividade física, né? Ah, e aí a gente vê que dentro das estratégias nutricionais para promoção de emagrecimento, né, de fato, a restrição acaba sendo aí o principal da redução desse peso corporal. Então, como eu disse, né, uma das formas da gente reduzir ou de melhorar esses aspectos estéticos, né, na paciente é promover o emagrecimento. Então, a restrição de calorias é o gatilho inicial, né, o processo inicial para a gente melhorar esse aspecto estético desse indivíduo, né? Então, os estudos hoje falam que uma restrição inicial de 500 até 1.000 calorias, a depender do paciente, já é aí suficiente para promover uma perda de peso mais sustentável, tá? E eu gosto muito desse estudo porque ele traz uma reflexão, né? Ele mostra que independente do tipo de dieta adotada, seja uma low carb, seja uma low fat, uma, uma plant-based diet, enfim, independente da estratégia adotada, né? O que proporciona, de fato, um emagrecimento, né, é a restrição de calorias. Lógico, existem estratégias mais eficazes para um tipo de indivíduo, outra estratégia mais eficaz para outro tipo de paciente, enfim, isso a gente consegue extrair na conversa, na anamnese, né, nas avaliações que a gente faz, mas é fato que a promoção do déficit calórico para a gente induzir o processo de emagrecimento, né? E uma das coisas que a gente tem que sempre ponderar é que esse emagrecimento ele tem que ser sustentável, né? É por isso que as formas como você manipula a dieta do paciente ao longo do tempo são de extrema importância, né? Eu sempre falo que essas estratégias elas têm que ser modificadas, né? Ao ponto dessas modificações tornarem-se ao longo do tempo hábitos, né? Então, mudanças no comportamento, enfim. Então, você tem uma série de questões que são importantes e deve levar em consideração para que o indivíduo perca peso, né, de forma significativa, sustentável ao longo do tempo, tá? Então é fato, gente, que restrição calórica, né, é um processo chave, né, na redução de peso corporal. E eu falo para meus pacientes que além disso, né, a gente tem que introduzir a prática da atividade física, porque é uma forma eficiente, eficaz de aumentar o gasto, né? Então, qualquer movimento, né, qualquer atividade a mais que ele faça ao longo do dia, né, que gere gasto calórico, vai otimizar muito esse processo com essa redução de peso corporal. E muitas vezes, incrementando a atividade física, né, reduzindo ali, perdão, aumentando o nível de atividade física, você consegue deixar a dieta do teu paciente um pouco mais, entre aspas, flexível, ao ponto de você não precisar, muitas vezes, fazer uma ação tão intensa, né? Então, o exercício físico te dá essa possibilidade, né, de você manejar e deixar a alimentação, a dieta desse paciente mais confortável. E o exercício físico também vai mudando, né, vai modificando a fisiologia do paciente, né, vai melhorando, por exemplo, a sensibilidade à insulina, né, vai melhorando a sensibilidade à glicose, indo marcadores inflamatórios, enfim, então tudo isso, né, ao longo do tempo propicia ou ajuda esse indivíduo a emagrecer de forma adequada e mais saudável. Então, vejam que as estratégias, elas devem ser, sim, modificadas e devem acompanhar o resultado que o paciente vai apresentando ao longo do tempo, né? Então, o manejo ele tem que ser constante. Eu sempre falo que emagrecimento é um tratamento, né? Não é em 1 ou 2 meses que a gente faz. O paciente tem que ter um acompanhamento justamente para a gente atingir esse objetivo de forma saudável, sem prejudicar, sobretudo, a saúde desse paciente, tá? E uma das estratégias, né, que a gente pode adotar na prática clínica é introduzir no cardápio, no plano alimentar, né, desses indivíduos, enfim, alimentos que são mais técnicos, né? Então, por exemplo, esse estudo, um pouquinho antigo, mas ele é legal, ele mostra ali uma relação de alimentos que aumentam saciedade, né? Então, a gente pode incluir no cardápio desses indivíduos, olha só, uma série de alimentos, né, de comidas que trazem mais saciedade para esse indivíduo, ao ponto dele ter um conforto maior ao longo do tempo, ao longo do seu tratamento, né? Então, aí
de, dos mais variados possível e que tenham índices de saciedade diferentes. Então, é legal a gente sempre priorizar os alimentos que estimulam, né, que tiram o indivíduo daquele quadro de fome. Além disso, gente, organizar a alimentação desse paciente é outra questão importante que ajuda muito no processo de emagrecimento, né? A gente sabe que hoje, né, os estudos mais então vários refeições, então o fato de você ter uma alimentação mais volumosa no final do dia ou à noite não é interessante para o processo de emagrecimento. Sim, você tem uma infinidade de estudos que exploram esse ciclo circadiano e que mostram como esse ciclo circadiano tem relação, né, com a alimentação, e isso pode influenciar diretamente ou não nos mecanismos de emagrecimento. Então, organizar os horários, ajudar o paciente a ter uma rotina alimentar também é importante e interessante para o processo de emagrecimento. Isso a gente acaba fazendo junto com o indivíduo, né? Por isso que uma das coisas importantes dentro de uma anamnese é conhecer a rotina do teu paciente, né? E ver quais são os horários que ele, de fato, se alimenta, quais são as refeições que ele não faz alimentação, que ele pula. Enfim, tudo isso ajuda a gente a ajudar o indivíduo, o paciente, a organizar, né, a sua dieta. E como eu disse, né, introduzir alimentos saciogênicos, alimentos que estimulam, por exemplo, o GLP-1, né, os alimentos que elevam aí a produção de incretinas, e essas incretinas, né, atuam sobre vias anorexígenas, né? Então, são aí hormônios, né, substâncias que, quando estimuladas por meio da dieta, a gente tem alguns alimentos que induzem isso, acabam trazendo mais saciedade, né? Porque estimulam a produção dessas substâncias, né? Então, a PYY, né? Enfim, são hormônios, né? Incretinas que, quando liberadas no organismo, vão lá no teu sistema nervoso central e diminuem, né, a atividade, né, ou aumentam, por exemplo, né, a produção de neurotransmissores mais anorexígenos, né, tiram o paciente do quadro de fome, elevam a saciedade. Então, a gente pode explorar muito esse universo. Uma das coisas que eu gosto muito de introduzir, justamente durante o processo de emagrecimento e que ajuda muito o paciente a controlar essa fome, é a proteína, né? Então, o ajuste proteico da dieta, ela acaba sendo aí fundamental justamente para a gente manipular esse quadro de fome do indivíduo, né? Então, aumentar o consumo proteico em dietas de emagrecimento ajuda muito, olha só, esse indivíduo não ter fome ao longo do dia. E se ele não tem fome ao longo do dia, ele não vai sabotar aquilo que foi combinado no consultório, né? Ou não vai gerar quadros compulsivos nesse paciente. Então, eu sempre falo que dentro dos ajustes nutricionais, a proteína é um dos componentes da dieta que ajuda muito a gente tirar o paciente do quadro de fome e de aumentar a saciedade. Então, eu jogo sempre, pelo menos, no mínimo, de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilograma peso, chegando muitas vezes até 2,5 gramas. Então, isso vai depender muito do estágio do tratamento no qual o paciente se encontra, tá? Então, elevar o consumo proteico é uma forma eficiente da gente estimular essas vias anorexígenas e deixar o paciente mais saciado, tá? Então, proteínas são fundamentais. E o whey protein, gente, é um dos alimentos ou suplementos que estimulam muito essa via, né? Para quem já tomou, para quem toma whey, sabe do que eu estou falando, que muitas vezes você faz o uso dessa suplementação e não é incomum você sentir aquela sensação de estufamento, né? E essa sensação perdura muitas vezes 2, 3, 4 horas após o uso da suplementação. Isso significa que esse alimento, ele induziu em muito a produção dessas substâncias que fazem o controle da fome, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com whey protein em dietas de emagrecimento, porque ele é palatável por si só. Então, dificilmente você tem um paciente que não gosta. Eles enjoam, né? Então, eles vão transitando entre sabores. Mas é versátil, é palatável e traz saciedade. Então, ele pode colocar esse alimento, né, de diferentes formas ao longo do dia e vai trazer aí benefícios em relação à perda de peso corporal, tá? Uma outra estratégia que eu uso muito em consultório é o aumento, né, do consumo de fibras. As fibras, junto com as proteínas, tá?
elas são talvez aí os alimentos, né, os componentes alimentares que mais estimulam ou geram saciedade no meu paciente, tá? Então, elevar o consumo de fibras da dieta é extremamente importante e interessante para quem quer emagrecer, porque pelos mesmos caminhos, né, que o whey induz saciedade, né, as fibras também acabam induzindo. Então, são aí duas estratégias que sinergicamente promovem perda de peso corporal. E eu gostei muito, eu gosto muito desse estudo porque ele fala da galactooligosacarídeo, né, que é uma fibra, enfim, um polissacarídeo, né, que quando no intestino, ele fermenta e produz substâncias, como eu disse, saciogênicas, né? Então, o uso das fibras, enfim, podem induzir esse processo nos nossos pacientes. Aqui, em especial, eles usaram quantidades distintas. E olha só que legal, né? Em seres humanos, o consumo é dose dependente, né? O resultado é dose dependente. Então, quanto maior o consumo de galactooligosacarídeo, né? Menor ou maior é a redução de peso corporal, né? Principalmente porque ele inibe fome, promove saciedade, né? Diminui a vontade de comer, né? Então, vejam que até 18 gramas por dia, que foi trabalhado nesse estudo com indivíduos adultos obesos, olha só, trouxe aí um benefício interessante em relação à diminuição do peso corporal, tá? Então, por vários mecanismos, né, a introdução de fibras acaba sendo interessante para o processo de emagrecimento, mas, sobretudo, porque ele estimula aí, né, os mecanismos de saciedade desses indivíduos, tá? E é muito comum, e a gente presencia isso muito em consultório, né, que durante o processo de emagrecimento, alguns pacientes começam a relatar, né, aquele comportamento mais de ansiedade, de agitamento, enfim, então que muitas vezes isso, né, esse aumento dos níveis de estresse, muitas vezes acaba também levando o paciente a comer fora dos horários combinados ou muito mais do que foi combinado, né, em tratamento. Então, por exemplo, para esses indivíduos que tem uma mudança, né, no comportamento ao longo do processo de emagrecimento, né, a gente tem que modular essas vias de agitação, de estresse, de ansiedade. E olha só que legal, a gente tem aí 2 estudos mostrando a influência direta, por exemplo, da rhodiola, né, do hidroxitriptofano, enfim, não só diminuindo, né, ou influenciando diretamente no peso corporal, mas também inibindo as vias que ajudam, né, ou que estimulam o paciente a comer mais. Então, a maior parte dos estudos, por exemplo, falam da influência do cortisol, que é um hormônio da ansiedade, do estresse, sobre o ganho de peso, falam que esse hormônio, né, ele acaba induzindo ou proporcionando escolhas alimentares inadequadas. Então, é muito comum indivíduos mais ansiosos, mais estressados, mesmo dentro de um processo de emagrecimento, por conta do aumento desse nível de cortisol, escolherem alimentos com elevada carga glicêmica, principalmente doces, né? Então, geralmente, o estresse, a ansiedade gera esse quadro compulsivo e o indivíduo ele vai muito mais à procura de alimentos palatáveis, sobretudo os alimentos ricos em açúcar, o que pode ser um sabotador dentro do processo de emagrecimento. Mas esse comportamento, né, de procurar alimentos mais palatáveis, tem forte relação com os níveis de ansiedade, né, com os níveis de estresse, com o aumento dos níveis de cortisol, né? E modular justamente esse eixo acaba sendo interessante justamente para propiciar aí uma perda de peso mais sustentável ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a associação da rhodiola com o hidroxitriptofano, né, pode ser aí uma estratégia de suplementação eficaz, super interessante para modular esse eixo e, olha só, manter aí o indivíduo, né, em processo de emagrecimento. Então, gosto muito desses adaptógenos. A rhodiola tem um efeito muito interessante na modulação do cortisol e a gente pode associar isso com o hidroxitriptofano justamente para potencializar esses efeitos. Lembrando que o triptofano, ele é precursor de serotonina, né? E a serotonina é um dos neurotransmissores que controlam fome e saciedade. Então, se eu aumento a quantidade, né, desse neurotransmissor, né, se os meus níveis de serotonina geralmente elevam-se, eu tenho um controle maior, né, do meu comportamento alimentar. E é fato que, quando os meus níveis de estresse e de ansiedade estão mais elevados, os
meus níveis de serotonina estão mais baixos. Então, eu tenho que reverter um pouco esse cenário, justamente para tirar esse indivíduo, esse paciente, de um quadro de estresse e de ansiedade, tá? Então, a gente tem aí, pelo menos, 2 estudos mostrando que a influência da rhodiola acaba modulando, né, o comportamento alimentar e mantendo o peso mais, a perda de peso mais sustentável, né? Então, vejam que pode ser uma estratégia interessante para aqueles pacientes mais ansiosos, né? Isso a gente consegue sempre acompanhar em consultório, né? Na fala, na forma que o paciente fala, nas mensagens que ele te manda no celular, no e-mail, enfim, isso aí a gente consegue linhas. E uma outra coisa, né, que é super interessante e que proporciona uma perda de peso significativa, atividade física, manutenção da massa muscular esquelética, né? Uma das coisas que eu me preocupo muito durante o processo de emagrecimento, de fato, a redução da massa muscular esquelética, né? Porque toda vez que eu diminuo, né, essa massa muscular, uma tendência da minha taxa metabólica também diminuir, né? Então, perdas significativas na massa muscular esquelética comprometem meu gasto calórico, né? O tecido muscular, gente, é um dos tecidos que mais gastam energia. Então, eu tenho que ter uma musculatura ativa, né, funcional, ao ponto de me propiciar um grande gasto calórico. Então, eu não posso perder massa magra durante o processo de emagrecimento. Eu tenho que preservar ao máximo essa massa muscular, tá? Então, a bioxina, ela é um nutracêutico, né, derivado ali do nosso urucum, que tem uma propriedade fantástica sobre o tecido muscular esquelético, porque ela estimula justamente mecanismos funcionais no meu tecido muscular, como, por exemplo, o estímulo sobre células satélites, que são as células quiescentes responsáveis pela formação de novas fibras musculares, ou, por exemplo, a proliferação dessas fibras, né? Desses miócitos que vão formar novas fibras musculares. Então, eu evito, sobretudo, o dano, a perda, né? A degradação dessa massa muscular quando eu utilizo a bioxina. Então, a bioxina, durante o processo de emagrecimento, tem um efeito interessante porque preserva a massa muscular esquelética, ou seja, não diminui a minha taxa metabólica basal, e eu consigo ainda manter um gasto calórico, mesmo em restrição, maior, porque a minha massa muscular esquelética está preservada, tá? Então, a bioxina tem um papel relevante sobre a função muscular, mantendo essa massa muscular livre de perdas, né, ou de catabolismo, o que mantém aí esse músculo muito mais ativo, muito mais pode dentro das nossas estratégias de emagrecimento, a bioxina justamente para manter gente, eu quero essa musculatura consumindo caloria, consumindo energia, né, melhorando a sensibilidade da insulina desse indivíduo. E aí eu vou ter um emagrecimento significativo, tá? E uma coisa que a gente tem que induzir no paciente é o consumo de planta, né? Os vegetais, eles são pobres em calorias, dão volume, né? Ou seja, enche o indivíduo de comida, né? E vão trazer saciedade, lógico. Então, aumentar as porções de frutas, de vegetais, enfim, acaba sendo aí sempre uma estratégia interessante. Os estudos falam que o indivíduo, em processo de emagrecimento, ele tem que consumir por dia, tá? Pelo menos 1 quilo de vegetais. E nesses 1 quilo de vegetais envolve frutas, verduras, legumes, enfim. Então, o indivíduo, né, que quer se manter mais saciado, né, e quer ter aí um emagrecimento prolongado, tem que aumentar o consumo desses gêneros alimentícios para propiciar uma perda de peso, tá? Então, a literatura fala que de 800 a 1 quilo de gordura, de 1 quilo de consumo de verduras, né, por dia, é interessante para o processo de emagrecimento, tá? Então, as estratégias, gente, para a gente propiciar aí o emagrecimento são várias, né? A gente discute isso individualmente com cada paciente. Então, as ferramentas devem ser ajustadas de acordo com o teu paciente, ao ponto que esse processo seja confortável, sustentável e, no final, né, do teu tratamento, você tenha ali perdas significativas, tá? Então, olha só quanta coisa a gente pode fazer diante desse processo, né, a fim de reduzir o peso corporal do meu paciente. E isso aqui é um pontapé inicial para os tratamentos estéticos, né? Eu costumo dizer que os tratamentos estéticos corporais,
para trabalhar gordura localizada, para trabalhar celulite, para trabalhar a pele, de certa forma, entram como coadjuvantes, né? E a gente tem que ter ali sempre uma base, né? Já feita, já ajustada, para que esse processo ou esses procedimentos sejam efetivos ou eficazes, tá? Então, a gente tem uma infinidade de procedimentos estéticos que se somam a terapias de emagrecimento para alguma queixa daquele indivíduo, né? Então, dentro do contexto de melhora do contorno corporal, né, a gente tem procedimentos estéticos que estimulam a lipólise, que é o aumento da taxa de oxidação de gorduras no meu adipócito, né, aumentam a beta-oxidação, mas eu também tenho procedimentos estéticos que aumentam a incidência de morte celular por apoptose, né? De adipócitos. Então, aquela célula de gordura, ela é eliminada, ela morre, né? Então, são procedimentos que agem de formas distintas, tá? E a escolha dele fica a critério do avaliador, né? Do quanto o paciente pode investir em tratamento, enfim, então você tem uma série de fatores que a gente leva em consideração na hora de escolher um determinado procedimento ou não. Mas os mais comuns, e que a gente vê na maior parte das clínicas de estética, né, são a radiofrequência, carboxiterapia, né, a ultracavitação. Então, aí são os principais procedimentos que a gente vê, né, nas clínicas de tratamento estético que estão associados com a melhora da composição corporal, né? Ou do contorno corporal propriamente dito, né? Uma das questões que a gente tem que levar em consideração no público feminino é que, como eu disse para vocês anteriormente, as mulheres, sobretudo, têm uma facilidade, uma propensão maior de acumular gordura no tecido adiposo subcutâneo. E é uma gordura que sofre a influência dos hormônios sexuais, principalmente do próprio estradiol, né? Só que o estrogênio, gente, nesse tecido em determinadas regiões, ele é mais difícil de mobilizar. Então, os mecanismos de em algumas regiões, né, elas ficam difíceis de ocorrer, né? Porque são mais resistentes a esse processo. Então, principalmente na região glúteo, na região dos flancos, a ação dessa durante o processo de crescimento é mais difícil. Existem fatores fisiológicos que regulam todo esse processo e que são induzidas ou influenciadas, como eu falei, pelos hormônios sexuais, principalmente pelo estrogênio. Então, nessas células de gordura, né, o que se observa do ponto de vista fisiológico e que dificulta o processo de redução de gordura nessa região é que nesse adipócito, nessa célula de gordura, você tem uma concentração maior de receptores do tipo alfa-adrenérgicos em relação aos betas. Então, olha só que interessante, que a gente tem que entender que o mecanismo de redução de gordura, né, os mecanismos lipolíticos, são influenciados principalmente pelos receptores beta-adrenérgicos. Isso significa que quando você faz atividade física, faz restrição calórica, enfim, você aumenta a produção de catecolaminas, e essas catecolaminas têm afinidade pelos receptores adrenérgicos, que podem ser o alfa ou pode ser o beta. Os betas, quando estimulados, eles desencadeiam a cascata de lipólise, tá? O alfa, ele tem um efeito contrário. Se eu estimulo o meu receptor alfa-adrenérgico, os mecanismos de lipólise não acontecem, pelo contrário, tá? Ele dificulta esse processo. Em algumas regiões, em algumas células, em alguns tecidos adiposos, como eu falei da região glúteo-femoral, que são tecidos mais difíceis de serem mobilizados, você tem uma relação muito maior de receptores do tipo alfa quando comparados com os receptores do tipo beta. Isso significa que, em algumas regiões, pelo aumento da expressão dos receptores alfa, o mecanismo de lipólise fica mais comprometido, tá? E só existe um jeito da gente virar essa chave: manter-se em restrição e manter-se em atividade física, tá? É a única estratégia que existe e que a literatura fala que é mais eficaz para a gente girar essa chave fisiológica, para propiciar sempre um processo de emagrecimento. Então, você já deve ter percebido isso na prática, o quanto é difícil em algumas regiões perder gordura.
né? Por quê? Porque nessas regiões, meus amores, a gente tem muito mais receptores do tipo alfa-adrenérgicos, que são receptores que inibem a atividade do beta e que dificultam a mobilização de gordura naquele tecido adiposo, tá? Então, como eu falei, para a gente girar essa chave ao longo do tempo, tem que se manter em restrição e tem que se manter em atividade física, tá? É o único jeito que a gente consegue, de fato, mobilizar melhor ou ativar melhor essas células, tá? O interessante é que muitos dos procedimentos estéticos que a gente viu aqui, eles induzem, né, essas atividades que fazer isso junto, ou seja, por que eu tenho que ter esses procedimentos estéticos juntos de tratamentos, né, de emagrecimento, né, que envolve restrição calórica, que também com a prática de atividade física? Porque o estímulo dando naquele tecido adiposo, que é, de fato, sobre os receptores beta-adrenérgicos, se esse indivíduo não está em acompanhamento, né, dificilmente eu vou ter um tratamento eficaz. No, usar Já é uma caso lá os de diferenciação até os meus, tá? E pacientes que estão em atividade que tem idade, armação, e pacientes que estão em hipertrofia, excelentes para genética. Contraindicados da bio um horário funcionada? Então, vai depender da rotina. Tomar biopsia no horário, né? O importante é o paciente consumir, e ele pode consumir numa dose só, tá? Então, se ele quiser fracionar, não tem problema nenhum, tá? Mas se ele, para ele é mais em uma única dose, a gente prefere, por conta do dia, de esquecer, enfim, pode ser só, não tem problema nenhum. Você já vai ter efeito de suplementação. Importante é ser, né? E não é um pré-treino. Exatamente. Não é pré-treino, não é tratamento, né? Então, tem que ser uso contínuo, tá? Como o whey pode ser ingerido no emagrecimento? Qual seria o melhor horário? Acho que isso é uma pergunta bem capciosa. Tá. Então, assim, para esses pacientes que estão perdendo peso, eu sempre coloco nos horários mais críticos, né? Que são ali entre as refeições, que é onde o paciente fala, puxa, eu sinto mais fome nesse horário, sentir fome nesse horário. Isso é um detalhe interessante para a gente colocar proteína nesses indivíduos. Porque é versátil, é prática, é rápida. Então, em 2 minutos, ele faz aquela refeição. Então, o que eu uso muito de critério é o relato do paciente. Quando ele fala, puxa, eu sinto mais fome em tal horário, eu sinto mais fome em tal horário. Então, puxa, então vamos trabalhar com ele aqui. Onde você está? Eu estou no consultório, estou no escritório. Então, vamos trabalhar com ele aqui. Então, o que a gente tem que pensar? Na dinâmica, na rotina, né? E na versatilidade. Para muita gente, é difícil você abrir uma marmita e comer no horário. Não é viável. E o whey acaba quebrando um pouco esse paradigma, né? Deidila, acho que você tinha uma pergunta. Pode abrir a câmera, pode perguntar. Tem a mãozinha aqui. Eu vou falando, gente, e vou me empolgando e não vou prestando atenção na... Quer falar? Quer perguntar? Acho que agora ela não está vendo. Depois ela pergunta. Ela pode perguntar, ela pergunta depois. Pode ir, Rodrigo. Então, beleza. Então, essa relação do tipo de receptores que a célula adiposa tem, que o adipócito tem, modula muito a atividade dessas células, tá? Como eu falei, então, algumas regiões do organismo, né, são mais difíceis de serem mobilizadas por conta dessa atividade de receptores. E quem influencia fortemente esse processo são os hormônios sexuais, sobretudo o próprio estradiol, tá? Então, olha só que interessante. A gente vê que, nesse estudo, né, os receptores adrenérgicos,
né, em células adiposas. Quando você tem um estímulo maior dos receptores alfa-adrenérgicos, né, dificilmente você consegue ter aí uma perda mais significativa de tecido adiposo, de gordura, né? Ao passo que quando você estimula os betas, né, você aumenta, né, a beta-oxidação. Isso aqui faz toda a diferença na hora da gente propor para o paciente, né, além do próprio procedimento estético, né, a nossa conduta nutricional. Então, isso é interessante da gente levar em consideração, a gente tem que entender um pouco dessa fisiologia do tecido adiposo, justamente para facilitar ou proporcionar uma melhor, um maior esvaziamento desse adipócito, né? Beleza? Então, olha só, a gente tem essa diferença, essa distinção nos nossos adipócitos, e isso é importante ser modulado, tá? Porque durante o processo de redução de gordura, de mobilização de gordura, isso vai ajudar muito no tratamento, tá? Olha só que legal esse estudo, meus amores, né? A gente tem aqui, por exemplo, como acelerar ou melhorar a atividade beta-adrenérgica. Olha só que legal. Aqui eu tenho aqui a relação dos dois, mas eu posso potencializar os receptores beta, né? Então, a gente tem, por exemplo, o consumo de compostos bioativos, né? Compostos fenólicos, enfim, que aumentam a capacidade, né, desses receptores beta-adrenérgicos, que são receptores que promovem a lipólise, a trabalharem melhor, sob estímulo das catecolaminas. Então, olha só que legal, você tem aí uma série de compostos bioativos, resveratrol, capsaicina, quercetina, a cúrcuma, crisina, epigalocatequina galato, enfim. Tudo que a gente pode colocar de estratégias de suplementação para aumentar a atividade do beta, do receptor beta-adrenérgico. E se eu estimulo a atividade do receptor beta-adrenérgico e modulo a do alfa, eu consigo ter uma oxidação muito mais eficiente, tá? Por exemplo, ioimbina, que não é de prescrição do nutricionista, mas a gente tem outros profissionais que podem prescrever ioimbina. A ioimbina, gente, ele é uma substância, né, que tem uma atividade inibitória do alfa. Então, olha só que legal. Eu jogo a ioimbina ela inibe a atividade do receptor alfa-adrenérgico e eu aumento, olha só, os estímulos do beta. Então, eu posso fazer associações da ioimbina com outros compostos fenólicos, com outros compostos bioativos para estimular melhor esse processo de redução de gordura corporal, tá? Então, raciocinando nos mecanismos de ação ou nas substâncias que interagem com essas células, a gente consegue acelerar todo esse mecanismo de redução de gordura, tá? Então, compostos bioativos aumentam a atividade do beta, e algumas substâncias inibem a atividade do alfa. É o cenário perfeito para aumentar a lipólise naquelas células de gordura, tá? Então, aqui a gente tem um cenário perfeito para estimular o processo de emagrecimento, tá? Inclusive mediante alguns procedimentos estéticos, ok? Então, funciona muito bem nesse processo. Então, Maria, a ioimbina, como eu disse para vocês, ela é um inibidor da atividade do receptor alfa-adrenérgico, tá? Então, o mecanismo de ação dela é justamente proporcionar, né, ou diminuir a função do alfa, que inibe a atividade do beta, tá? Então, ela é um antagonista do receptor beta-adrenérgico, ou seja, ela começa ou ela estimula mais, aumenta a taxa de lipólise no tecido adiposo, beleza? E aí, né, a gente já começa a pensar nos procedimentos propriamente dito, né? Então, que tipo de procedimento a gente pode fazer para estimular esse mecanismo? Então, feito toda aquela modulação, né, que a gente discutiu anteriormente, aí a gente pode entrar, de fato, com os tratamentos estéticos para melhorar ou potencializar essa redução de gordura em alguns locais mais difíceis de serem mobilizados. Eu gosto muito da carboxiterapia, né? A carboxiterapia tem um efeito lipolítico, né, enorme. Então a gente vê, a maior parte dos estudos mostram sim redução, né, da espessura desse tecido adiposo subcutâneo, quando feito de forma adequada e correta naquele paciente. Então você tem uma melhora do contorno corporal, porque a introdução do gás, né, do CO2 medicinal, ele interage com o tecido, né? E uma das formas dele interagir com esse tecido é aumentar a atividade dos receptores, né,
beta-adrenérgicos, né, estimular ali a ação das catecolaminas naquele tecido adiposo, e a gente também tem um efeito de morte celular. Então, você tem ali o gás, né, fazendo um rompimento de células de membrana, o que vai proporcionar uma apoptose, né, uma morte desse tecido. Com o passar do tempo, esse tecido ele vai reduzindo de espessura, que é o que a gente quer mediante o tratamento estético. Uma das coisas interessantes, seja eles no tratamento de carboxiterapia ou de radiofrequência, enfim, é que quando o paciente faz esse tipo de tratamento, gente, ele obrigatoriamente ele tem que, depois do exercício, fazer qualquer tipo de atividade de baixa intensidade. Seria o ideal, o adequado, né? Ou seja, ele fez o procedimento e ele vai fazer, por exemplo, uma caminhada de 30 minutos. Por quê? Porque o procedimento por si só, como a gente viu, ele estimula essas vias, né, de degradação, de lipólise, e esses ácidos graxos que foram mobilizados no tecido adiposo vão para a corrente sanguínea, tá? E se eles vão para a corrente sanguínea, eles precisam ser oxidados, né? Precisam ser metabolizados. O melhor tecido para mobilizar isso, metabolizar isso, é o tecido muscular. Então, é super interessante e é altamente recomendável que, diante desses procedimentos, carboidrato de frequência, o próprio ultrassom microfocado, né? Que liberam mais ácidos graxos para a corrente sanguínea, esse indivíduo tem que aumentar essa taxa de oxidação, tá? Então, o exercício físico, após procedimento de baixa intensidade, ajuda muito nesse processo, tá? Então, é uma dica, né? A gente sempre estimula isso para os pacientes. Fez o procedimento, tenta fazer uma caminhada ali naquele mesmo dia, pós-procedimento, de 30 a 40 minutos, só para aumentar essa oxidação desses ácidos graxos que foi mobilizado do tecido adiposo, tá? Então, carboxiterapia funciona muito bem, para quem já fez sabe do que eu estou falando, né? É um procedimento que traz um desconforto, mas ele funciona muito para o tratamento de gordura, tá? Assim como a gente também tem o ultrassom microfocado, que é um tipo de equipamento que emite uma energia sonora, né? Principalmente num ponto focal. E aqui, esse excesso de energia, nesse ponto focal, promove o rompimento de células. Então, é um procedimento que traz como consequência a morte do tecido adiposo, tá? O que é bom em termos clínicos, porque cada pontinho desse, onde você emite essa energia, né, você tem uma redução, uma diminuição de números de células, né, que foram atingidas por essa energia sonora, tá? E com o passar do tempo, né, à medida que o tratamento vai avançando, né, você tem aí uma melhora, né, desse contorno corporal, porque você tem uma diminuição da espessura desse tecido, ok? Então, cada pontinho desse aqui, que foi marcado na paciente, é um pontinho de disparo, tá? Então, você tem uma manopla que tem ali uma região côncava que concentra num único ponto focal aquela energia sonora. E quando ela atinge o tecido adiposo, quando ela penetra na pele, atinge o tecido adiposo, por agitação, né? Você tem um rompimento dessa membrana celular e essa célula acaba morrendo. Então, você vê aí vários estudos mostrando, né? Olha só, melhora contorno, né? E reduz a adiposidade. É um baita de um procedimento estético para fazer aí, para diminuir gordura localizada, tá? Então, carboxiterapia e ultrassom microfocado são dois procedimentos super legal para a gente induzir redução de gordura corporal, tá? E a gente tem aqui, além do microfocado, né? A gente tem o ultrassom, né? No plano. Significa que você não tem, por exemplo, né, num ponto focal, essa energia concentrada. Essa energia se dissipa, né, de forma linear no tecido. Aqui, gente, a diferença entre um do outro é que aqui você gera calor, tá? Então, você tem essa energia se dissipando e aumentando a temperatura, como se fosse uma radiofrequência, né? E aqui o mecanismo é mais de induzir lipólise, né, do que de induzir morte celular, tá? Então, aqui a energia concentrada promove morte celular, a energia dissipada promove lipólise, tá? Então, são dois mecanismos distintos dentro de um único aparelho, beleza? E aí a gente pode pensar nas estratégias, né, para associar aí os mecanismos de tratamento, né, desse
desses procedimentos para redução de gordura. Então, Coles Forscoles, Citrus Arantius, Lignin-Coff, que aumentam ali a atividade lipolítica naquele tecido e melhoram mais a oxidação de gordura, tá? Então, dá para associar essa formulazinha justamente para otimizar esses tratamentos estéticos, ok? E além da gordura localizada, a gente também tem aí a própria celulite, né? A celulite também é um distúrbio estético que tem relação com o aumento da adiposidade, a gente viu, né? E que ela se manifesta na mulher de diferentes formas, de diferentes formas, né? A gente tem aí formas mais brandas dessa celulite até formas mais graves, né? Com graus mais avançados. Então, você sai desde uma celulite mais edematosa até para uma celulite mais fibrótica, né? Mais inflamatória. Então, isso vai depender muito do tempo de exposição que esse indivíduo tem à própria celulite, tá? E a celulite, né, assim como a gordura localizada, são aí distúrbios estéticos que têm influência do hormônio estradiol. Então, o estrogênio, ele modifica as estruturas da pele, né? E olha só, ele, nos adipócitos, como a gente viu, ele favorece aí a lipogênese, né? Ou seja, aumenta a taxa de retenção de gordura nos adipócitos. Tem relação com disfunção vascular, então, aumenta a permeabilidade do vaso, né? Promove edema, então são mecanismos bem inerentes, né? Ao excesso de estrogênio no organismo. Não é à toa que a celulite ela acaba sendo aí se manifestando fortemente, né? Na menina a partir da menstruação, que é quando os níveis de estradiol aumentam, né? Nesse público. Então, o estrogênio tem um papel talvez um dos fatores etiológicos mais importantes dentro desse distúrbio estético, tá? Não é o único, a gente sabe que, puxa, isso é agravado, né? Por questões nutricionais, por hábitos como o próprio sedentarismo, enfim, aquela conversa que a gente já teve anteriormente, tá? Mas o estrogênio, ele participa, altera o comportamento dessas estruturas, tá? Então, o excesso de estrogênio, o hiperestrogenismo, né, que é muito comum em mulheres com celulite, né? Olha só, trazem disfunção vascular, aumentam o edema, né? Compromete a função vascular, você tem aumento desses lóbulos de gordura, que formam essas depressões na pele, né? Você compromete a função dos vasos sanguíneos que estão nessa região, tá? Isso significa que com o aumento desses lóbulos de gordura, com o aumento da retenção de água nessa região, né? Os vasos sanguíneos que permeiam aqui, esses adipócitos, porque aqui é altamente vascularizado, eles começam a ficar comprimidos. Então, eles vão se comprimindo, e aí a perfusão de oxigênio e de nutrientes nesse tecido fica comprometida, né? Então, você põe a mão num bumbum celulite, principalmente aquela celulite mais inflamatória, você percebe que é uma região fria, gelada, porque não tem perfusão de oxigênio, né? Não é um vascular. E se eu diminuo essa distribuição de oxigênio nesse tecido, nessa região, né, eu começo a gerar estresse nesse tecido, né? E os mecanismos inflamatórios que são ali agravados na celulite inflamatória vêm justamente dessa diminuição de oxigênio no tecido térmico, né, que é o que a gente chama de fator por hipóxia. E isso gera esse inflamatório no tempo, tá? A é o último de um processo inflamatório. Já não resolve aquela inflamação. Aí, a estratégia capsula esse problema e vamos deixar esse problema aqui isolado do organismo. Então, você faz um tecido fibroso, né, na qual depois é difícil de manejar, né? Ótica, os tratamentos para esse tipo de mais invasivos, às vezes até cirúrgicos, tá? Tá? Então, do processo de função vascular. E a gente tem encontrar tratamentos que melhoram essa função vascular, que reduzam essa adiposidade. Já falamos da carboxiterapia. Para a celulite, a carboxiterapia é fantástica, tá? Uma das coisas que eu gosto da carboxiterapia na celulite é porque ela devolve função vascular para aquele tecido, né? Aumenta, por exemplo, a circulação de oxigênio, né? Naquela região que é tratada.
E aí a gente pode pensar justamente na suplementação, né, para essa celulite e principalmente para melhorar a função do tecido que está afetado por essa queixa estética, tá? Então, a citrulina malato, que é fonte precursora aí de óxido nítrico, vasodilatadora, bromelina, que tem efeitos anti-edema, proteolíticos que reduzem essa fibrose, tá? O indol terescarbinol, que induz mecanismos antioxidantes, anti-inflamatórios. O indol terescarbinol também tem um efeito sobre a modulação do hormônio estradiol. Então, eu gosto muito do indol porque ele diminui a atividade estrogênica. Poderia colocar aqui uma crisina junto, né? Não coloquei nessa forma, mas eu poderia associar a crisina também, que tem atividade antiestrogênica. Coenzima Q10, que é anti-inflamatória, que melhora a atividade mitocondrial, e a bioxina, que é antioxidante, né, e que também vai exercer um efeito fantástico no tratamento da celulite, reduzindo justamente essa via aqui, ó, de estresse e processos inflamatórios, né? Então, é uma estratégia, uma suplementação muito eficaz para o tratamento da celulite, tá? Então, o efeito antioxidante, o efeito anti-inflamatório dela faz com que a gente melhore muito a função do tecido, né? E o quadro da celulite se resolva, tá? Então, aqui uma formulazinha, uma sugestão de fórmula para a gente trabalhar com a carboxiterapia nos tratamentos estéticos para celulite. Radiofrequência. Radiofrequência é muito bacana, porque diferentemente da carboxiterapia, aqui você tem geração de calor, e sempre que eu gero calor, eu gero vasodilatação, né? Então, isso aqui é ótimo para a celulite, porque eu vou aumentar a perfusão de sangue, vou distribuir oxigênio, celulares, enfim. Então, carboxiterapia para a celulite é ótimo, porque devolve muito a função para o tecido, tá? Então, sempre que eu faço o procedimento de radiofrequência nessa região afetada, eu aqueço essa região, né? E o aquecimento dessa região proporciona aí benefícios para essa pele, tá? Principalmente se perfusão, tá? Coloquei aqui uma sugestãozinha também para o tratamento da radiofrequência, né? Em celulite, bromelina, picolinato de cromo, um indol, 3-carbinol, que para função melhor de tecido, tá? Poderia colocar aqui também a citrulina malato, poderia, né? Que é um precursor, né, de óxido nítrico, vasodilatador, poderia ter colocado aqui também, enfim, poderia ter colocado a crisina, poderia também, tá? Então, dá para a gente muitas vezes adaptar um protocolo de um procedimento para outro, né? Com ajuste de doses ou associações, com mais associações. Então, daria para colocar também procedimento, tá? Uma das coisas que eu faço muito, gente, com mulheres com seu é a melhora da função intestinal, tá? Então, o intestino sempre vai ser alvo terapêutico nas disfunções estéticas. E na celulite, principalmente, ela não é diferente, tá? Então, o intestino, olha só que interessante, todo hormônio sexual, e isso inclui o estrogênio, o estradiol, ele é metabolizado no fígado, né? O fígado tem ali uma função de neutralizar o hormônio, ou seja, de tirar a função biológica para essa substância, tá? Então, você tem as reações de primeira passagem, reações de segunda passagem, depois esse hormônio, ele é secretado, né, pela bile no intestino, tá? O hormônio que é secretado via biliar, ele já sofreu ali reações de primeira passagem, principalmente de segunda passagem, né? Chama de glucuronização. Então, hormônios sexuais, geralmente, eles são glucuronizados no fígado, né? São levados por esse tipo de reação, de conjugação. Porém, gente, em algumas mulheres, quando essas mulheres apresentam um grau de disbiose intestinal, né, de permeabilidade intestinal, algumas bactérias, sobretudo as bactérias do tipo Clostridium, secretam enzimas do tipo glucuronidases. E essas bactérias desfazem as reações que teu fígado fez. E quando uma bactéria secreta essa enzima glucuronidase, esse ácido glucurônico já não existe mais. E eu só tenho o estrogênio, que vai ter atividade biológica. E esse estrogênio, se esse intestino estiver permeável, ele volta para a circulação e vai atingir de novo os tecidos responsivos a esse hormônio. Então, eu aumento em muito o hiperestrogenismo daquela paciente,
quando esse intestino está disfuncional. Então, a gente tem que melhorar a função intestinal das mulheres com celulite, porque muitas vezes essa incidência de hiperestrogenismo vem dessas alterações no intestino, tá? Então, o intestino sempre vai ser alvo terapêutico nos tratamentos estéticos, sobretudo nessa disfunção, que tem relação com o aumento dos níveis de estrogênio, tá? Então, tem que cuidar do intestino, porque o intestino devolve hormônio para o organismo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com as substâncias que modulam, né, o intestino da nossa paciente. Então, aumentar o consumo de fibras, né? Então, a gente tem que trabalhar com as fibras solúveis nesse paciente, aumentar por meio da dieta, por meio da suplementação, as fibras propriamente ditas. Os probióticos são fundamentais porque eles acabam fazendo o controle de algumas bactérias gram-negativas, sobretudo essa que secreta as enzimas glucuronidases. Então, eu tenho aqui um pool de probióticos para modular essas bactérias intestinais e melhorar a permeabilidade. Então, eu uso a glutamina, eu uso os peptídeos de colágeno, as estratégias que a gente tem justamente validadas e descritas na literatura para melhorar a função intestinal dessas pacientes, tá? Quando eu faço isso, eu não tenho mais estrogênio voltando, e esse estrogênio é eliminado pelas fezes, tá? O que daí já não tem problema nenhum, beleza? Então, modular o intestino nas queixas estéticas é fundamental, tá, gente? Então, tem que pensar no intestino, porque justamente o intestino é fonte de estrogênio para essas pacientes. E para a gente já ir fechando, né? Puxa, falamos de contorno corporal, né? Então, nesse período, é um tipo de tratamento que sempre vai ter em consultório, né? A melhora do contorno corporal. Lógico, gente, sobre essa exposição excessiva ao sol, característica do verão, né? A gente tem que pensar no fotoplano, né? O fotoenvelhecimento, né, o envelhecimento da pele, é um tipo de envelhecimento associado à exposição ambiental, né? Então, os fatores extrínsecos, principalmente a radiação solar, ela, de fato, acelera os mecanismos de envelhecimento da pele. Então, a exposição inadequada, hoje, é entendida como um dos principais fatores que aceleram aí os mecanismos de envelhecimento cutâneo. É fato que eu tenho que proteger o meu tecido, né, dessa exposição excessiva. E, gente, a gente sabe que até vivencia isso na prática, né? A gente não tem todos os cuidados necessários, né, nessa época para proteger o tecido, né? Então, não é todo mundo que usa o protetor solar. Enfim, então existem alguns cuidados que a gente pode fazer por meio da alimentação, por meio da suplementação, justamente para diminuir esse dano no tecido, né? E como eu falei, no verão ele é muito maior, porque a nossa exposição corporal é muito maior quando comparado às outras épocas do ano, tá? Então, a radiação, o comprimento de onda, né, atinge aí as camadas da nossa pele, e talvez a camada que é mais afetada e que tem relação com o envelhecimento do tecido seja de fato a derme, que é onde a gente tem ali os fibroblastos, onde a gente tem a matriz extracelular, onde a gente tem a maior deposição de colágeno nesse tecido, de elastina, das glicosaminoglicanas, sobretudo o próprio ácido hialurônico, enfim. Então, a derme é uma das estruturas da pele fortemente afetadas pelo excesso de radiação no tecido, tá? Então, a gente tem que pensar ali em preservar essas estruturas mediante a suplementação, mediante a alimentação, para que a gente não acentue esse processo de envelhecimento, tá? Então, olha só, a luz do sol, junto com o envelhecimento intrínseco, que é aquele envelhecimento associado à fator idade, né? Acaba trazendo danos para a minha pele, né? Principalmente porque aumenta ali a produção de radicais livres, e essas espécies reativas de oxigênio alteram a atividade de fibroblastos, ou seja, diminui a capacidade secretória dessas células, ou seja, há uma diminuição da produção de colágeno, de elastina, de deposição de matriz nesse tecido, e você tem uma maior degradação, por exemplo, de proteínas que já estão depositadas nessa matriz, né? Sobretudo o próprio colágeno. Então, eu aumento a degradação e diminuo a taxa de síntese. Com o passar do tempo, a gente vê que a concentração, a quantidade de proteínas na minha matriz, colágeno, de elastina, isso que, quando eu chego, por exemplo, numa certa idade, eu tenho uma atrofiada, uma diminuição, uma redução de
significativa. Então, os hospitais aceleram esse processo, né? A gente tem que encontrar estratégias, né, para então, se eu sei que a maior parte do dano vem pelo aumento da produção de radicais livres, eu tenho que agir aqui, ó. É aqui que eu tenho que atuar. Então, eu tenho que me apropriar dos antioxidantes orais, justamente ter uma menor taxa dessa pele, tá? Diatônica. Então, isso aqui é alvo para a gente tratar os pacientes, tá? É isso que a gente tem que induzir nesses indivíduos, diminuir a produção desses radicais livres, ok? Então, olha só, excesso de radiação, né? Aumenta a produção de radicais, né? Vai criar uma infinidade de sinalizações dentro da minha célula, inflamações de aumento de espécie de oxigênio, uma série de números, então ela não é controlada, né? Vai ter aí o que a gente chama de atrofia, tá? E, ó, mais um estudo falando que os capacidade de diminuir todo esse processo, né, de dano tecidual, tá? E o dano, gente, no tecido, ele vem sobretudo, né, de estruturas de matriz, né, como a gente falou, colágeno, elastina e glicosaminoglicanas, mas também estruturas dentro da célula da minha pele, né? Então vejam que, por exemplo, você tem dano mitocondrial, né? Você tem ali disfunções na própria mitocôndria, né? Que reduzem, por exemplo, a produção de energia dentro desses espaços. Então, se eu tenho um dano mitocondrial, né, o colágeno, que é dependente de ATP para ser produzido, já não tem mais. E aí você tem uma menor taxa de síntese dessa proteína na pele. Mas eu também tenho danos, olha só, na minha epiderme, né? Por exemplo, a perda, então, eu desidrato mais, eu perco mais água pelo tecido, eu deixo essa pele mais ressecada, e se ela está mais ressecada, né, está mais ficada, vê aqui nessa figura, ela fica mais suscetível a infecções cutâneas, que tem uma incidência muito maior de infecções de pele por micro-organismos, né, por fungos, enfim, do que em outras épocas do ano, porque você tem aí um dano no tecido, né, sobretudo induzido pela radiação, que compromete a integridade da nossa pele e deixa essa pele mais suscetível a infecções por micro-organismos patogênicos, tá? Então, vejo que todas as estruturas do meu tecido são afetadas, e isso pode trazer consequências graves, né, que saem um pouco do âmbito da estética, mas podem se associar ao desenvolvimento de doenças, tá? Uma das coisas que a maior parte dos estudos falam é que, durante o aumento da exposição da radiação, você tem aí a ativação e aumento da expressão de metaloproteinases de matriz, que são enzimas proteolíticas que degradam o colágeno, tá? Então, na qual essa pele fica inflamada, na qual essa pele são dessas enzimas, dessas metaloproteinases de matriz, e são elas que degradam o meu colágeno propriamente dito. Então, aquele indivíduo que vai para a praia e no primeiro dia de praia ele fica lá um pimentão, ou seja, já queimou, né? Aquela reação da solar, que é nada mais indica, né? Nada mais é do que um processo inflamatório induzida naquele tecido. Então, aquela pele que está vermelha, ela mata, gente. Aí, depois de uns 7 dias, vai produzir ao longo desse período, desse tempo, uma infinidade de enzimas do tipo metaloproteinase de matriz, de espécie reativa, tudo aquilo que a gente, e que corrobora para a degradação da minha pele. Então, essa exposição excessiva na qual a gente danifica o tecido, né? Na qual a gente ali fica na verdade, o que a gente está gerando é um dano significativo de reduzir as substâncias da minha pele, tá? E se isso se cronifica ao longo do tempo, esse processo eleva ou acelera os mecanismos de envelhecimento cutâneo, tá? Então, esse é um processo que quer preservar a longevidade, tá? Uma das coisas que a gente usa para melhorar esse período, principalmente
desse tecido são os peptídeos de colágeno. Tá? Os peptídeos de colágeno, eles aumentam o teor de água na pele, principalmente porque eles melhoram ou restauram também a minha epiderme. Tá? Então, tem aí alguns estudos mostrando que a suplementação dos peptídeos de colágeno aumentam a produção de ceramidas na minha epiderme. E se eu elevo a produção de ceramidas na minha pele, na minha epiderme, eu retenho mais água no tecido. Isso é ótimo, né? Porque se tem mais água, eu tenho uma pele mais hidratada, tá? O que no verão é fundamental, né? Eu posso usar os peptídeos de colágeno para melhorar a minha matriz dérmica, né? Estimular colágeno no tecido, mas também para melhorar a minha epiderme, tá? Os carotenoides, gente, também são extremamente importantes para a pele, tá? Os carotenoides, eles se depositam nas membranas celulares, são vitaminas lipossolúveis, provitaminas, né? Principalmente provitaminas A, mas são pigmentos que acabam se nas membranas celulares e evitam, sobretudo, a peroxidação lipídica, né? Se são lipossolúveis, se depositam na membrana e protegem áreas do dano do estresse oxidativo. Por que é importante a gente sempre suplementar os carotenoides nesse período de verão? Olha só, a exposição solar, ela degrada esses pigmentos da pele, né? Então, a quantidade de carotenoides no meu tecido pode reduzir em até 20% mediante essa exposição. Então, é um tipo de suplemento que tem todos os dias no meu paciente, principalmente o paciente que tem alta exposição solar, tá? Porque a taxa de degradação desses carotenoides é muito alta quando eu me exponho ao sol, tá? E se eu diminuo a quantidade, a concentração de carotenoides nas minhas membranas, evito o dano oxidativo nessas estruturas, tá? Então, a peroxidação lipídica é um dos fatores que induz a morte celular, por exemplo, apoptose, né? Se eu perco um fibroblasto, eu tenho ali uma célula a menos capaz de produzir colágeno no meu tecido. Então, eu tenho que repor sempre isso. Periodicamente, é fundamental você repor, suplementar carotenoides nos pacientes, tá? Esse pigmento protege, né, no fotodano. Inclusive, tem vários estudos mostrando que a suplementação de luteína, né, porque é um carotenoide, aumenta o nosso tempo de formação de eritema, né? Que é o nosso parâmetro, né? Para dizer em que momento ou em quanto tempo eu posso ficar ao sol sem induzir degradação no meu tecido, né? Então, o tempo mínimo de formação de eritema, cada um tem o seu. Quando eu faço uso da luteína, esse tempo aumenta. Isso significa que eu posso ficar mais tempo ao sol sem degradar, sem prejudicar a minha pele, tá? Então, as pessoas do fototipo claro, né, tem a pele branca, geralmente tem um tempo de formação de eritema menor. Então, quanto mais morena a pele desse indivíduo, maior é o tempo mínimo de formação de eritema, tá? Então, geralmente, os indivíduos que têm fototipo de pele branco, né, fototipo de pele tipo 1, tipo 2, têm que suplementar os carotenoides, porque eles perdem muito isso mediante a exposição, tá? Então, o estresse oxidativo, né, radiação, estresse oxidativo, olha só, aumenta a degradação do ácido hialurônico, né? Aumenta aí a degradação das elastinas por meio das elastases, aumenta a degradação de colágeno por meio das metaloproteinases de matriz. Olha só que interessante, aí o paciente vai lá, faz um preenchimento de ácido hialurônico, né? Faz ali uma harmonização facial, coloca o ácido hialurônico, beleza, está preparada para o verão. Mas não cuida da pele. Então, esse excesso de exposição vai degradar muito mais rápido esse ácido hialurônico que ele colocou no tecido. Então, é importante a gente prevenir esse dano oxidativo, né, para preservar a estrutura da pele, principalmente para esses indivíduos que fazem aí procedimentos estéticos na face, né, os preenchedores, os bioestimuladores. Então, esses indivíduos têm que ter um suplemento fotoprotetor para manter por mais tempo esses ativos no tecido, tá? Então, olha só, as hialuronidases, elas são estimuladas pelas espécies reativas de oxigênio induzidas pela radiação. Então, se eu faço um preenchimento de ácido hialurônico e não me cuido, vou para a praia, enfim, eu vou perder mais rápido esse ácido hialurônico na minha pele, assim como os bioestimuladores. Se eu faço lá o ácido polilático, se eu faço hidroxapatita de cálcio, se eu bioestimulo a minha pele, mas eu não cuido dela, né, e fico me expondo ao sol, eu vou degradar mais esse bioestimulador. Então, eu tenho que proteger o meu tecido, tá? O ácido hialurônico é um baita de um fotoprotetor oral, né? Então a gente vê que a suplementação de ácido hialurônico, né, protege a pele do fotodano, principalmente porque mantém a quantidade de água, né,
preserva a quantidade de água na pele. Então, o dano à radiação é bem menor quando eu faço, por exemplo, olha só, a suplementação do ácido hialurônico, tá? Então, tem que ter ácido hialurônico nas nossas formulações, porque ele protege o tecido, mantém o teor de água. Assim como a vitamina C é extremamente importante, uma das vitaminas mais antioxidantes que a gente tem para o tecido, tá? Então, a vitamina C, além de ser importante para o estímulo de colágeno, preserva a nossa pele, né, do estresse oxidativo. Ou seja, né, reduz aí a degradação dessas proteínas do meu tecido cutâneo. Colágeno, elastina. Então, tem que ter vitamina C para a pele. Melatonina, gente, é um baita de um antioxidante para o tecido, tá? A gente sempre fala da melatonina como uma estratégia para induzir o sono. Legal, super funciona. Mas a melatonina para a pele é fundamental para estimular mecanismos antioxidantes. Então, eu estimulo, por exemplo, o NRF2. E se eu aumento o NRF2, eu aumento as minhas enzimas antioxidantes. Se eu aumento o NRF2, eu vou melhorar a minha função mitocondrial. Enfim, então a melatonina para a pele é fantástica, porque melhora a performance das células que estão no meu tecido, né? E eu consigo preservar melhor as estruturas da minha matriz, né? Então a melatonina é um baita de uma estratégia, né? Anti-envelhecimento, que a gente pode hoje, inclusive nutricionistas, colocar para os nossos pacientes, a fim de minimizar o dano, né, naquele tecido, tá? Então, melatonina ajuda a preservar o meu tecido cutâneo. E eu deixei aqui uma sugestãozinha de fórmula fotoprotetora, justamente para proteger o tecido, né, do dano da radiação. Então, nesses períodos de alta exposição, puxa, vitamina C, coloquei aqui na forma de ascorbato de magnésio, luteína, né? A bioxina, que é um baita de um antioxidante, de um anti-inflamatório, pode entrar também como uma estratégia para preservar a nossa pele da radiação, tá? Tocoferol, né? Tem tocoferol, é uma vitamina lipossolúvel, vai se depositar nas membranas celulares, vai proteger o dano, né, da peroxidação lipídica. Então tem que pôr a bioxina ali junto com os nossos fotoprotetores. Melatonina, né? E o ácido hialurônico, uma baita de uma fórmula antioxidante, fotoprotetora, né? Capaz de preservar o nosso tecido. E associar com os peptídeos de colágeno. Aqui já tem uma baita formulazinha para a gente preservar a nossa pele. E pensando em estratégias de rejuvenescimento, né, eu trouxe aqui um dos procedimentos que são novidades no mercado, que é a radiofrequência fracionada, né, que é um tipo de procedimento na qual você utiliza uma manopla com agulhas. Então, você emite a energia, a radiofrequência, diretamente na derme, tá? Então, essa agulha ela tem uma espessura, ela perfura a sua pele e a energia é emitida dentro do teu tecido, tá? Na verdade, você tem dois procedimentos em um. Você tem o microagulhamento e você tem a radiofrequência, tá? Então, os resultados são fantásticos em relação ao aumento de espessura dérmica, tá? Eu falo por experiência própria, né? A gente tem aqui algumas leituras em clínica na qual você vê uma melhora de até 80% do tecido, tá? Então, você, por exemplo, em alguns pacientes, a gente fez ali um antes e depois, um comparativo de imagem, de ultrassom, só para ver a eficácia mesmo do procedimento, né? Em alguns pacientes, você consegue ter aí, a gente conseguiu ter um aumento de 80% da espessura dérmica, né? Ou seja, você conseguiu recuperar quase que na totalidade, né, a pele daquela paciente, né? E usando a radiofrequência fracionada, tá? Então, a radiofrequência é um baita de um procedimento para a pele, né? A gente sabe que estimula colágeno, né? Os mecanismos de ação são justamente induzir a neocolagênese, né? Mas quando você coloca ali a radiofrequência fracionada, você potencializa isso porque você coloca dois procedimentos em um, tá? Então, dentro dos tratamentos de rejuvenescimento, né? O que tem sido bastante coisa, o que tem se falado bastante é da radiofrequência fracionada, tá? Existem outros procedimentos, como o HIFU, né? Os lasers, enfim, né? Mas são procedimentos que a gente faz em períodos mais distintos, mais longe do verão, porque são mais ablativos. Então, não tem indicação de fazer em períodos de alta temperatura, principalmente quando a paciente sai do consultório, sai da clínica e já tem ali exposição à luz, né? Enfim, então é preferível fazer em outras épocas do ano. Mas a radiofrequência é super tranquila, né? A paciente faz no dia, né? E já sai apta a fazer suas atividades no mesmo dia, tá? É um tratamento fantástico, duradouro e que traz grandes resultados nas pacientes. E eu coloquei aqui uma solução de fórmula
justamente para tratar esse paciente com esse procedimento, né? O silício orgânico, o ex-nutriment, o ácido hialurônico, o bioferrin, tá? Que tem ali ferro na sua composição, ajuda muito na produção de colágeno, assim como a vitamina C, tá? E associar com o péptano para a gente poder estimular a regeneração tecidual e aumentar a deposição de colágeno no tecido, tá? Então, uma sugestão de fórmula para a gente tratar o paciente com esse procedimento estético, tá? E para a gente finalizar, a gente sabe que no verão, né, o consumo de bebidas alcoólicas aumentam, né? E olha só que interessante esse estudo. A associação do álcool junto com o sol, né? Cenário perfeito para o verão. Tá todo mundo na praia bebendo e nem se protege do sol, tá? Isso aqui é típico, é realidade, tá, gente? A pessoa tá lá na praia com o seu iglu e ali naquele igluzinho tem um monte de cerveja, de bebida alcoólica, espumante, vinho, blá, blá, né? E as pessoas começam a beber e esquecem de tudo da vida, né? De passar protetor, enfim, ficam lá esturricando no sol. E essa associação do álcool com o sol eleva em muito o dano no tecido. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente vai para a praia, vai para a piscina e começa a beber. Porque se a gente não tem ali os devidos cuidados com a pele, esse álcool somado à radiação, né, degrada muito mais o nosso tecido. Então, aumentam, por exemplo, o dano na pele, diminui a quantidade das enzimas antioxidantes, aumentam a incidência de dano do DNA, inclusive isso aqui é um fator de risco para carcinomas, né, de pele, né, e elevam a atividade melanogênica. Né? Então, as manchas, elasmas, né, podem ter relação com esse cenário desfavorável, algo com mais energia luminosa. Tá? Então, gente, bebida alcoólica com sol, beleza, é um cenário convidativo, mas a nossa pele tem que estar assistida. Então, a gente tem que passar um protetor solar, a gente tem que ter as nossas fórmulas fotoprotetoras, e o indivíduo tem que fazer isso todos os dias. Eu sempre falo para meus pacientes, as estratégias nutricionais para proteger a pele no verão, né, tem que começar pelo menos 3 meses antes, tá? Então, a gente está na época ainda, dá tempo. A gente tem aí 65 dias para o verão. A gente está ainda no período propício para começar a fazer, para introduzir isso nos nossos pacientes, ou para nós, tá? Então, ainda dá tempo para a gente chegar lá numa época de maior temperatura, de maior exposição, e a nossa pele está protegida, tá? Então ainda dá tempo da gente recorrer a essas estratégias nutricionais, beleza? Meus amores, então aqui eu queria agradecer, Graça, obrigado pelo espaço, Puri, pelo carinho de sempre, pela parceria. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Sei que tem uma no chat ali, né? Sim, sim, sim. As perguntas estão aqui. Deixa eu ver. Então, eu estou à disposição. Aqui estão os meus contatos, né, Graça? Agora eu sou pura, sou de vocês, sou do teu time, então estou sempre à disposição. Estamos muito felizes de te ter no nosso time, Rodrigo. Eu sei, eu fico muito feliz também. Amores, perguntas? Ó, vamos lá. Vai ficar gravado? Ana Paula, sim, a aula sempre é gravada, tá? E a gente disponibiliza depois de 24 horas no nosso canal Purifarma do YouTube, ok? Então, a partir de amanhã já vai estar lá no YouTube e a gente sempre disponibiliza o link também no Telegram, tá? Então, vocês podem pegar esse link da aula lá no Clube da Nutrição do Telegram ou entrar direto no YouTube amanhã e tá vendo essa aula novamente para ver protocolos, tá tudo lá. E sempre depois da aula, pessoal, a gente, depois de um tempo, acredito que umas 2 semanas, a gente disponibiliza o protocolo da aula também, que também fica lá no canal do Telegram, tá bom? Exatamente. Perguntas? Dúvidas? Só para dizer que tá tudo maravilhoso, que a aula foi incrível? Boa, então excelente, missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão dada aqui é Então, missão cumprida, ó. quem gostou, bate palma. Elas Ai, estão aqui falando, ó. legal, fico Foi feliz, né? ótimo, obrigada. A gente não seria nada se não tivesse vocês aqui no nosso Clube da Nutrição, no nosso canal. Obrigada Exatamente. por estarem sempre aqui na quarta-feira de manhã, sempre às 8h30. Então, lembrando sempre que todas as quartas-feiras, aqui no nosso Clube da Nutrição Purifarma, às 8h30 da manhã, sempre tem treinamento. Faça chuva, faça sol, estamos aqui. Show!
Então, beleza, galerinha. Então, uma boa quarta-feira para vocês. Um bom resto de semana. E qualquer coisa, só chamar lá, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada, Graça, Rodrigo. obrigado. Tchau, Beijo, tchau, Mônica. obrigada. Obrigada.